oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, o Pai do Senhor. Amém. Meus irmãos, o Pai do Senhor. Amém. Você está feliz? Sem perca de tempo, abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo de número 49. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 49. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero tributar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me faculta de fazer uso da exposição de sua palavra. Louvar a Deus pela vida dos pastores e anjos dessa casa, pastor Marcones, pastora Ana Paula, que Deus os abençoe de uma forma especial. Eu assustei quando o senhor disse que tem quase 30 anos de casado. O senhor tem de casado quase aquilo que eu tenho de vida. Eu, rapaz, ele parece ser mais novo que eu, gente. Jesus lhe preservou, viu? Deus abençoe. Que Deus continue dando graça, força, sabedoria e multiplicando a obra e o rebanho que Ele confiou em suas mãos. Quantos encontraram, digo amém. Quantos encontraram, digo amém. Gente, tem pouca voz para muita gente. Quantos encontraram, digo amém. Glória a Deus. Verso de número 49. Davi meteu a mão na sua bolsa, pegou uma pedra e com a funda a atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra ficou encravada na testa de Golias, que caiu com o rosto em terra. O texto em que agora acabamos de ler vai se tratar acerca de uma das narrativas mais conhecidas, faladas, mencionadas e ministradas na literatura veterotestamentária, a saber, quem nunca ouviu falar acerca e a respeito da história de um jovem, de um rapaz, por nome de Davi, que em meio a uma guerra, ele vai vencer um homem por nome de Golias. A Bíblia Sagrada conta a história que agora vai se findar o governo teocrático e vai dar-se início ao governo monárquico. A Bíblia diz que Deus agora, no capítulo de número 15 do livro do profeta Samuel, que, por sua vez, Samuel indo até Saul. Agora Saul, depois de desobedecer a Deus, por meio do direcionamento que o mesmo tinha recebido, ele agora vai rasgar a veste de Samuel. Samuel agora, olhando para ele, vai agora liberar uma palavra dizendo: assim como tu rasgou a minha veste, o Senhor também tem rasgado o teu reinado de ti e tem entregue a alguém que é melhor do que você. Perceba que Davi ainda não tinha aparecido no cenário bíblico. Davi ainda não tinha recebido a unção. Davi estava no campo cuidando das malhadas. Davi, ele era aquele que era chamado de menor da casa. Davi era aquele que era de gentil aspecto. Porém, Davi já estava no coração de Deus, na boca do profeta e no ouvido do rei. Olha o que Deus, por meio de Samuel, disse para Saul: eu tenho levantado alguém que é melhor do que tu para assumir o reinado no teu lugar. Por quê, pastor? Porque se tem uma verdade que nós temos que entender, é que cada um de nós aqui somos importantes para Deus, mas ninguém aqui é insubstituível. Para todo Saul
Deus tem um Davi. Para todo Elias, Deus tem um Eliseu. Para todo Moisés, Deus tem um Josué. Para toda Vasti, Deus tem uma Esté. Então cuida daquilo que Deus te deu. Por quê, pastor? Porque senão Deus tem alguém melhor do que tu para assumir o teu lugar. Valoriza aquilo que Deus te deu. Agora no capítulo de número 16. Disse Deus a Samuel: até quando terás tu dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Repita comigo: rejeitado. Mas ele perdeu a cadeira, ele perdeu o trono, perdeu a coroa, o cetro. Mas ele já tinha sido rejeitado. Do que adianta ter coroa e ser rejeitado? Ter trono e ser rejeitado? Ter título e ser rejeitado? Ter cetro e ser rejeitado? Vou melhorar meu argumento. Ter povo e ser rejeitado? Tá governando e ser rejeitado? O que mais vale é ser aceito por Deus do que ter tudo aquilo que Deus pode me proporcionar. Porque tem gente que prega, mas não é mais aceito por Deus. Canta, mas não é mais aceito por Deus. É ovacionado pelos homens, mas Deus já virou a costa para ele faz tempo. Entenda uma verdade. Agora Deus vai falar com Samuel dizendo: até quando terás tu dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Agora levanta, enche o chifre de azeite e vem à casa de Jessé o belemita. Perceba que Samuel é velho. Samuel achava que não tinha mais utilidade no seu ofício profético. Por quê? Porque lá atrás Samuel disse: o povo me rejeitou. Porém Deus disse: o povo não rejeitou a ti, Samuel, o povo rejeitou a mim. Porém, levanta. Por quê? Porque agora tu vais ser enviado. E para ser enviado, eu não envio ninguém caído. Levanta. Eu não envio ninguém prostrado. Se posiciona. Segundo, enche. Por quê? Porque eu não envio ninguém vazio. Quer ser enviado? Primeiro vai ter que ser cheio. Terceiro, vem. Não é vai, é vem. Por quê? Porque quem Deus escolhe, Deus já está com ele. Quarto, é azeite. Azeite na Bíblia fala de unção, poder e autoridade. É impossível alguém ser enviado por Deus sem antes receber unção, ser cheio do poder e autoridade de Deus. Entenda essa verdade. Agora, aqui não tem, irmão. Eu sou cearense, só no Ceará tem essas coisas. O que, pastor? Profeta medroso. Como assim? Vai dar desculpa. É cearense também, né, macho? Vai dar desculpa para fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Aí agora diz: se Saul souber, vai mandar me matar. Eu disse: não. Vai e diz que vai sacrificar. O que é isso, pastor? Repita comigo: estratégia. Dentro dessa introdução, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida essa manhã aqui. E qual é a palavra, pastor? Aquilo que Deus te chamou para fazer e você ainda tem dúvida para fazer, Deus vai começar a te dar estratégia. Que é isso? Fica de mão levantada, fica. Eu não sou de pedir para ninguém dar glória, tá? Fica de mão erguida para receber a palavra, por favor. Prega a Deus da minha boca na introdução dessa mensagem para o coração de alguém aqui. E qual é a palavra, pastor? Deus vai te dar estratégia para fazer. Deus vai te dar estratégia para entrar. Deus vai te dar estratégia para executar. Deus vai te dar estratégia para realizar. Pastor, mas alguém foi e não deu certo. Você vai com a minha palavra e vai dar certo. Pastor, mas alguém foi e não abriu. Você vai porque a porta já está aberta. Pastor, mas alguém foi e
tudo deu errado, você vai e tudo vai dar certo. Pode ter luta, pode ter vento, pode ter vendaval, pode vir tempestade, pode vir deserto, pode vir vale, mas assim diz o Senhor na palavra essa manhã: eu sou Deus que estou te dando estratégia para tu entrar, para tu galgar, para tu chegar, para acontecer o milagre da tua vida. Estratégia! Entende? Já acostuma comigo, irmão. Eu não peço para ninguém dar glória, porque eu entendo que culto não é buscar nada. Culto é dar, devolver ou entregar. Ninguém vem para cá para se encher. Quem vem para cá vem para transbordar. Ouça, entenda. Vai Samuel. Samuel agora, por sua vez, chegando na porta da cidade. Antes de passar pela porta, os anciãos olham para ele e perguntam: é de paz a tua vinda? Por quê? Porque o ofício do profeta era abençoar ou amaldiçoar. Porém, tendo uma verdade, agora ele diz: é de paz a minha vinda, eu vim sacrificar. Porém, quando ele libera a palavra dizendo que vai sacrificar, ele passa pela porta, chama Jessé e chama todos os seus filhos. O texto continua dizendo: Samuel, e tu vai ungir aquele a quem eu te indicar. Repita comigo: ungido não é indicação dos homens, é indicação de Deus. Segura. Porém, ele vai. Quando ele passa pela porta, chama Jessé, todos os seus filhos. Ele manda Jessé chamar a todos. Porém, Jessé não chama todos, só chama quem é grande. O menor fica no campo, cuidando das malhadas. Por quê? Porque tem casas por aí que só chama quem é grande aos olhos deles. Só abre porta para quem é grande aos olhos deles. Só convida quem é grande aos olhos deles. Porém, nem todos os homens que são grandes aos olhos dos homens continuam sendo grandes diante de Deus. Porque grande diante de Deus são aqueles que diminuem na sua presença. Olha para cá. Aí agora perceba que vai vir Eliabe. Quando veio Eliabe, Samuel se engana no seu coração, dizendo: certamente está diante de mim ungido do Senhor. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque até profeta se engana. E hoje, pastor, com muita simplicidade eu quero falar isso aqui. Por quê? Porque o que tem, irmão, de gente sendo ungida por enganação não está de brincadeira. Samuel se enganou pela aparência, mas tem muito pastor hoje consagrando gente pela empresa que tem, pelo status que carrega, pelo dinheiro que está na conta, pela influência que tem, pelo seguidor. Mas aqui não, meu filho. Eu creio que Deus está levantando uma geração séria, e essa igreja faz parte dessa geração séria, que não unge ninguém por título, cargo, aleluia, que ele pode proporcionar, aleluia, dentro de uma visão financeira para a vida de alguém. Mas Deus está levantando essa geração que derrame óleo não pela escolha dos homens, mas pela escolha que Deus tem, aleluia, para a vida de cada. Levante a mãozinha, levante a mãozinha, levante. Deus está dizendo para alguém nessa manhã aqui: fica em paz, o óleo vai descer na tua cabeça no tempo certo, na hora certa. Aqui a igreja não tem divisão, não tem desigualdade. A unção que vai descer é por aquilo que Deus já mostrou e revelou na tua vida. Samuel, eu não vejo como vê o homem, eu olho para o que está no Corá, porque Eliabe tem habilidade, mas não tem coração. Vou repetir. Ele tem habilidade, mas não tem, porque não adianta ter habilidade sem coração. Habilidade sem coração é religiosidade.
Habilidade com o coração é devoção. Tem gente que prega, mas não prega com o coração. Canta, mas não canta com o coração. Até para servir um copo com água, tem que ser com o coração. Por quê, pastor? Porque tudo que fazemos para Deus, temos que colocar o coração naquilo que estamos fazendo. Aleluia. Tem gente que já não chora mais faz tempo. Tem gente que já não se derrama mais faz tempo. E Deus está querendo teu coração. Por quê, pastor? Deus não quer a tua espiritualidade. Deus quer a tua humanidade. É porque tem gente que quer ser anjo na presença de Deus. Aqui não, irmão. Aqui Deus quer que tu revele onde está a tua fraqueza, aonde dói, aonde há as tuas feridas mesmo. Porém, envia Abinadab e Samar, todos os irmãos de Davi. Porém, passam todos, e nenhum deles é escolhido e ungido. Porém, no Salmo de número 89, versículo de número 20: e achei a Davi, o meu servo, e ungi com o meu santo óleo. Irmão, se Deus achou, Deus estava o quê? Segundo o que está escrito em João capítulo 4, a única ferramenta que Deus procura são verdadeiros que o adorem em espírito. Por quê, pastor? Porque pode cantar na carne, pode pregar na carne, pode cantar na mentira, pregar na mentira, reger na mentira, orar na mentira, mas adorar é só em espírito e em verdade. Aleluia. E bom que você saiba que a adoração não é apenas quando eu estou com o microfone na mão. Adoração não é pregar, adoração não é cantar, adoração é estilo de vida. Deus é mais adorado na forma que tu trata a tua esposa do que com glória a Deus que tu dá aqui dentro. Eu quero ver se vai dar agora. Deus é mais adorado na forma que tu trata teu pai, tu honra a tua mãe dentro de casa, do que na maneira que tu dá um aleluia aqui dentro. Deus é mais cultuado e adorado na forma que tu honra o teu patrão e a tua patroa, do que na maneira que tu dá um glória a Deus e fala línguas aqui dentro. O que é isso, pastor? Adoração não é com palavras, porque antes de pregar com palavra, tu prega com a vida. Antes de pregar com o microfone, tu prega com a tua conduta. Deus está dizendo para alguém aqui nessa hora: eu estou buscando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito. Ouça. Eles acabaram-se os moços, acabaram-se os mancebos. Versículo 11 não. Ainda tem um menor que está no campo. Primeiro, menor. Por quê? Porque a unção não busca quem é grande. A unção procura quem é pequeno para fazer dele grande. Segundo, no campo. Por quê? Ô irmão, eu vou mexer com tu agora. Olha no olho de quem dá do lado aí, no olho. Pessoa falsa, hipócrita e mentirosa não olha no olho, olha no olho. Isso aqui não é um monólogo, tá? Isso aqui a gente pode conversar, dialogar. Olha no olho dele, no olho dela, diz para ele assim: Deus não derrama unção na vida de quem é preguiçoso. Deus só derrama unção na vida de quem faz alguma coisa. Porque não adianta cantar aqui o hino de número 115 da harpa dizendo: eu quero trabalhar para meu Senhor, e não sai do fundo da rede, não sai de cima da cama, não evangeliza, não prega. Aleluia. Até hoje, quantas almas tu ganhou esse ano para Jesus? Jesus está dizendo para alguém aqui: eu estou levantando a geração que faça a minha obra. E prova na Bíblia, pastor Lavai, quando Deus chama Moisés, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro chamado Jetro, aleluia, no deserto de Midian. Quando Deus chama Gideão, Gideão está malhando o trigo no lagar. Quando Deus chama Davi, Davi está cuidando das ovelhas. Quando Deus chama Pedro, André, Tiago e João, eles estão na pescaria. Deus não chama quem é preguiçoso, Deus só chama quem faz a sua obra. Quem? Oh glória, oh glória.
Oh, glória. Olha o que ele diz. Ninguém se assenta na mesa até que ele... Olha para cá. Obrigado, Jesus. Perceba. Eu vou chegar na escolha, mas tem paciência, tá? Daqui a pouco a gente chega em Golias. Mas perceba que na casa tem irmãos, tem profeta, tem azeite, mas o amado está fora da casa. Que tem de casa por aí que tem irmãos, tem profeta, tem azeite, mas Jesus está fora dela. Que é isso, pastor? Está pegando pesado. Pesado? Pesado é quando Jesus voltar. Tem muita igreja que vai continuar cultuando, sem perceber a volta dele. Aí ele diz: ninguém se assenta na mesa até que ele chegue. Ou seja, segundo Charles Swindoll vai dizer que Davi, ele não entrava dentro de casa como todos os irmãos, sentando para uma refeição. E eu te provo no texto. Por quê, pastor? Olha a expressão que o texto usa. Primeiro, manda chamar. Segundo, ele se pôs à porta. Terceiro, Samuel fê-lo entrar. Vamos por parte aqui. Exegese simples do versículo. Primeiro, ninguém se assenta na mesa até que ele chegue. Ou seja, todo mundo vai ter que esperar ele de pé e a cadeira dele vai estar reserva. Segundo, manda chamar. Ele é o menor, mas é chamado. Porque é melhor ser pequeno e chamado do que ser grande e oferecido. Ele é o menor, mas foi a escolha de Deus. Porque é melhor ser pequeno, escolhido por Deus, indicado por Deus, do que ser grande e rejeitado por Ele. Tem muitos homens grandes na terra, mas que o céu não os conhece mais, porque deixou a vaidade, a fama, o orgulho, a soberba, a prepotência, se tornaram bezerros de ouro. E infelizmente eu tenho que falar isso aqui. A igreja está abraçando esses tais. Por quê, pastor? Porque enquanto a igreja bate, como disse o pastor aqui, na igreja católica, falando de idolatria, temos bezerros de ouro atrás do altar. Enquanto deixamos de vir para a escola bíblica, para culto de ensino, culto de doutrina, mas quando vem um famoso, tu vende até a tua casa para ir lá, para ouvi-los. Entenda bem, esses homens aqui, quando você sai da sua casa para ouvi-los, você deixa de ouvir o teu pastor, deixa de chamar o teu pastor de referência, para chamar esses tais homens. Você está criando bezerros de ouro. Tu também é idólatra. Por quê, pastor? Qual a diferença do católico para você? É simplesmente um motivo. Qual é a diferença? O motivo deles é que eles adoram imagens, que tem boca e não fala, pés e não andam, mãos e não apalpam, ouvidos e não ouvem, olhos e não enxergam. E qual a diferença para você? É que você adora alguém de carne e osso, tem boca e fala, pés e anda. Pastor, e quem tem que ser adorado dentro da igreja? Apenas um. Quem é ele, pastor? Jesus de Nazaré. E saiba de uma verdade, ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia, a glória é apenas dele. Ele manda chamar. Ninguém se assenta na mesa até que ele... Isso aqui é lindo, porque se a casa é sua, pastor, o senhor entra, sim ou não? Mas por que Davi não entrou? Por que Davi não entrou, gente? Que é isso, pastor? Se a casa é minha, eu entro na hora, irmão. Mas olha o que o texto diz. E ele se pôs à porta, e Samuel fê-lo entrar. Samuel tem a figura tipífica de Deus. Então, se é Deus que chama, é Deus que vai abrir a porta. Não, tu não está aqui, pelo amor de Deus. Tu vai aguentar até 3 horas da tarde.
Já saiu daqui direto para outro culto. Glória. Olha para cá. Deus está dizendo para alguém aqui: quem eu chamo não pula janela e nem arromba porta. Quem eu chamo, eu abro para ele. Passa, levanta a mão, levanta. Alguém estava dizendo: aqui não entra, aqui não passa, aqui não tem acesso, aqui não tem oportunidade, não tem jeito, não tem capacitação, não tem cara, não tem pinta, não dá. E Deus está dizendo: se eu te chamei, prepara o culto em ação de graça e coloca uma adoração na tua boca, porque eu vou abrir e você vai entrar. Eu vou abrir e você vai entrar. A porta na Bíblia fala-nos de acesso e oportunidade. Fica de mão levantada. Deus está dizendo para alguém aqui. Alguém talvez abriu a boca e disse: tem um currículo melhor do que o meu, uma capacitação melhor do que a minha, amizades melhor do que eu tenho. E Deus está dizendo: fica em paz. Porta de Davi, Eliabe não passa. Porta de Davi, Samar não tem acesso. Porta de Davi, a Bíblia Davi não entra. A porta que é tua, só você vai passar por ela. Aí o texto continua, gente. Samuel, levanta aí. Espera aí, irmão. Não tem nada errado aqui, não. Qual foi a ordem de Samuel? Ninguém se assenta. Mas quando Davi chega, o que Deus manda ele fazer? Quando ele olhou para Davi, há uma probabilidade, conjectura minha, dele cair sentado na cadeira. Não tem tamanho de rei, não tem estatura de rei, aparência de rei, é uma coisa desprezível. Cabelo vermelho, não presta para nada, não tem aparência de gentil aspecto. Aí cai sentado na cadeira e diz: levanta, Samuel, não vai me estragar azeite. Eu não erro CEP, Samuel. Eu não erro endereço, Samuel. Eu não erro eu vou continuar até toda a glória. Eu não erro localização, Samuel. Eu conheço quem eu estou mandando levantar para ungir. Eu não conheço ele de fora para dentro. Eu conheço ele de dentro para fora. A tua casa te rejeitou, mas Deus te escolheu. A família te rejeitou, mas Deus te escolheu. Amigos se viraram na costa, mas Deus te escolheu. O azeite vai descer na tua cabeça. É Deus dizendo para alguém nessa manhã aqui: é uma manhã que Deus vai derramar azeite. E o que é azeite, pastor? Azeite é a capacitação ministerial para executar, fazer o ofício que Deus levanta. É Deus dizendo: receba azeite sobre a sua cabeça. Azeite. Ouça. Ele recebe o azeite dentro das 3 unções que Davi recebeu. A primeira foi aonde? Porque tem gente que é ungido fora e fingido dentro. Não, vou repetir. Tem gente que é ungido fora e fingido dentro. Mas unção de verdade começa dentro de casa. Eu sou um menino, irmão. Faço 34 anos agora, sábado que vem. Mas eu tenho 14 anos com a mesma mulher. Porque eu entendi que ministério começa dentro de casa. Aí tem muita gente, pastor, que diz que é profeta. Aí já está no 3º, 4º, 5º casamento e é profeta. Aí tem gente que vem dizendo: eu sou profeta. Não honra a família, não honra a esposa, não honra filhos. E Deus está dizendo: ministério começa em casa. Culto não é daqui para lá, é de lá para cá. Escute. A primeira unção é dentro de. Agora ele vai voltar para o campo para cuidar das ovelhas. Ele vai voltar para o campo para fazer o quê? Posso falar mesmo? Tem gente que chora para ser ungido. Quando recebe a unção não faz mais nada.
Obreiro não é consagrado para fazer. Obreiro é consagrado porque já faz e para continuar fazendo. Que é isso, pastor? Porque tem muita gente que enquanto ainda não desceu um degrau, porque no ministério não é subindo, é descendo. Não desceu um degrau. Ele não entendeu que ministério é serviço e não ser visto. Quando ele é ungido, ele agora vai sentar na cadeira, cruzar o braço e dizer: me serve. Aqui não. Que é isso, pastor? Olha lá no livro de Atos para tu ver as qualificações de um diácono cheio do Espírito Santo, homem de uma só mulher, de bom testemunho. Para quê? Para entregar a cesta básica para as viúvas, para entregar uma marmita. Que é isso? É, meu filho. Aqui todos nós somos levantados para servir. Quem não serve para servir não serve para viver. Porque eu tenho autoridade no que eu falo quando eu vivo o que eu falo. Porque tem gente que tem palavra muito bonita, mas tem uma vida muito horrorosa. Agostinho de Hipona disse algo interessante: pregue a tempo e fora de tempo. Se necessário for, se utilize de palavras. Porque a maior pregação não é com a tua boca, é com a tua vida. Davi é ungido e vai cuidar das malhadas, enquanto seus irmãos são alistados para a guerra. Durante 40 dias, quantos dias? Tem um homem por nome de Golias dizendo: não tem macho para me enfrentar aí não. Não tem homem para me enfrentar aí não. Aí agora já passam uns dias. Aí vem Jessé e diz: Davi, vem cá. Leva pão para os teus irmãos, queijo para os comandantes. Irmão, isso aqui é extraordinário. Por quê? Quem eram os irmãos de Davi? Aqueles que maltratavam ele, sim ou não? Sim ou não? Porém, talvez alguém diz, conjectura minha: Davi, tu vai levar pão para eles? Eles te maltratavam tanto, te humilhavam tanto. Leva pedra, Davi. Não. Pedra eu dou para o inimigo. Para os meus irmãos eu ofereço pão. Veneno, Davi. Veneno não entra no meu alfoge. No meu alfoge só entra pão. Indireta. Indireta não. Aqui só entra pão. Fofoca. Fofoca não. Aqui só entra pão. Ferida não. Aqui só entra pão. Faca não. Aqui só entra pão. Punhal nada. Ninguém vai ser apunhalado pela costa. Aqui só entra pão. Por quê? Porque Davi significa amor na etimologia do seu nome. E quem tem amor não fere, não machuca o seu irmão. Ele alimenta o seu irmão na guerra. Sabe qual é o problema da minha geração? Que está dando pedra para os irmãos e alimentando o inimigo no campo de guerra. Que é isso, pastor? Aqui é o único lugar que a pedagogia de Deus trabalha de uma forma extraordinária. Por quê? Porque Deus não usa bicho para tratar gente. Deus usa gente para tratar gente. Pastor, não gosto dela. Vai ter que aprender a amar. Daqui a pouco eu chego aqui. Olha para cá. Ele vai para a guerra. Chegando lá, Golias subia. Quando Golias sobe, Davi vê. Eliabe vem e diz: com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas? Aqui eu abro um parênteses para começar, tá? Olha para cá. Davi tinha recebido unção na cabeça, sim ou não? Sim ou não? Ele foi afrontado no campo de guerra, sim ou não? Por aquele que ele foi alimentar. Porém, ele não bate boca. Ele vira a costa e sai. Por quê? Porque quem tem unção não bate boca no campo de batalha. Eu acho que tem uns homens e umas mulheres valentes aqui, que Jesus vai te pegar por dentro hoje. Que é isso, pastor? É Deus dizendo para alguém que pare de querer usar a tua língua. Fecha a tua boca para Deus te justificar.
Para de querer bater boca no campo de batalha. Quem tem unção não discute. Quem tem unção não abre a boca. Quem tem unção se cala para Deus falar por ele. Vou melhorar meu argumento bíblico aqui, tá? Quem tem advogado não fala. Quem tem advogado, quem fala por ele é o seu advogado. Que é isso, pastor? Eu vou resolver na força do meu braço, vai perder a guerra. Eu vou resolver com a força da minha língua, vai perder a guerra. Mas eu vou para a esquina, vai perder a guerra. Eu vou fofocar, vai perder a guerra. Se cala para Deus fazer, se cala para Deus falar, se cala para Deus se justificar. Aleluia. Quem tem unção na cabeça não bate boca no campo de batalha, ele se cala e Deus faz. Ouça. Aí agora vem Golias. Quando vem Golias, aí Davi pergunta: quem é este? Quem é este? Só a nível de conhecimento. Quem é o gigante aqui, irmão? Qual o nome dele? Tu viu isso aonde? O gigante daqui nunca foi Golias. Vou decepcionar alguém aqui. Que é isso, pastor? O gigante daqui sempre foi Davi. Me prova. 1 João 4:4. Maior é quem está comigo. Ele nunca chamou Golias de gigante. Ele chamou Golias de incircunciso. Tu é grande, mas tu não tem aliança. Eu sou pequeno, mas olha quem anda comigo. Ele está dizendo assim: maior do que tu, Golias, é o Deus que eu sirvo. Levanta a mão, por favor, levanta. Maior do que essa luta é o Deus que você serve. Maior do que esse vento é o Deus que tu está diante dele. Maior do que essa tempestade é o Deus que você adora. Deus é maior do que o diagnóstico. Deus é maior do que o deserto. Deus é maior do que a prova. Deus é maior do que a luta. Deus é maior do que a batalha. Deus é maior do que a ferida. Deus é maior do que a tua fraqueza. Deus é maior do que a tua falta. Deus é maior do que as pedradas. Deus, ele é maior. Quem veio para adorar ele, abre a boca. Deus é maior. Irmão, sabe qual é o nosso problema? Que a gente aumenta o nosso problema, as nossas lutas, e diminui o nosso Deus. Quer ver? Quem é este incircunciso? Para afrontar os, no plural, exércitos do Deus. Mas tem quantos exércitos aqui? No literal, era para ser só o de Saul. Mas Davi tinha a visão espiritual. Tu tem que entender que quando tu for para a guerra, tu não vai sozinho. Eita glória. Pega na mão de quem está do lado, pega. Deixa eu dormir agora não. Deixa eu dormir agora não. Pastor, eu estou cansado, eu também. Mas a força está sendo renovada aqui. Pega na mão de quem está do lado, pega. Deixa eu dormir agora não. Pega na mão, pega. Pega na mão, pega. Deus está dizendo para alguém aqui: se eu estou contigo, a vitória é garantida. Pode levantar quem for. Pode fazer trabalho na Ubanda, Kibanda, Candomblé, Voodoo, Mata Virgem, Encruzilhada, Cemitério. Pastor, fizeram o trabalho pro tranca-rua. O tranca-rua vai ficar trancado, mas Deus vai abrir tudo para você. Colocaram meu nome na boca do sapo. O sapo vai explodir e tu vai estar de boca aberta aqui, dando glória para Deus. É Deus dizendo para alguém aqui: a tua luta a partir de hoje não é mais tua. Eu entro na tua luta, eu entro na tua guerra, eu entro na tua peleja. Sou eu que vou lutar por ti. E quando eu luto por ti, é o que está escrito em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meu Deus, é Mavaracitela, voz de cão.
Fica em paz. Davi não é bobo, ele pergunta: quem vencer ele vai ganhar o quê? Ele disse: isenção de impostos e casar com a filha do rei. Está de bom tamanho para mim. Aí Saul disse: manda chamar o menino. Porém, quando ele chega diante de Saul, Saul senta para ouvir a história do menino. É um menino, mas tem história, que vai fazer alguém grande sentar para ouvir a história dele. Vou repetir. Olha o que Deus está fazendo aqui. Alguém grande sentar para ouvir a história de alguém que é pequeno. É pequeno, mas já tinha história. História conquistada em Deus não é história diante dos olhos dos homens. A história conquistada em Deus é quando ninguém vê. Quando vinha leão e urso. O que é isso, pastor? E o texto diz que era diariamente. Porque leão e urso é diariamente. Golias é um por vez. Porque tem guerra que só vem uma vez. Tem guerras que é a vida toda. É diariamente. Porém, Saul agora vai botar a armadura em Davi. Davi consegue se movimentar? Ele se movimenta com dificuldade. Ele vai entregar. Levar meu tempo para explicar isso aqui, tá? Por quê, pastor? Porque é uma tipologia de Cristo. Rejeita a armadura, glória do rei, glória de Deus. Para descer com um cajado, cruz. Para ir para o ribeiro, lama. Pegar as pedras, nós. Colocar no alforje, igreja. Para usar no campo de guerra. Porém, levar minha tempo para explicar isso aqui. Porém, aqui, Davi rejeita a armadura nova para continuar com as ferramentas antigas. É Deus dizendo para alguém que para de querer mudar as ferramentas. As ferramentas antigas, elas continuam tendo a mesma utilidade. Quais são essas ferramentas, pastor? Oração, palavra, que estão querendo inovar demais. Enquanto, obrigado, meu Deus, grande vai ser o galardão. É da rosa, né, pastor? Olha pra cá. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente está querendo inovar as coisas que não é para ser inovadas. Oração continua sendo a base da igreja. Palavra continua sendo a base da igreja. Como é que a igreja vai se manter de pé e viva sem Bíblia e oração? Concernente à oração, perguntaram para Moody: qual o problema da obra? Ele disse: são os obreiros. Porque não passam mais 5 minutos de joelho orando. Aleluia. Pastor, eu tenho que orar até quando? Até Deus me ouvir? Não. Até Deus te responder. Quando tu marcar o teu joelho, Deus vai marcar o teu coração. O maior intuito da oração não é mudar do lado de fora, é mudar a vida de quem ora. Sabe qual é o nosso problema? A gente ora para os outros. E Deus está dizendo: antes de mudar os outros, eu quero te mudar primeiro. Ele vai pegar cajado, alfoge, funda. Aí o texto diz que ele vai descer no ribeiro. Ele vai descer no... Irmão, você é cearense, né? Você sabe o que é baladeira? Tem gente que chama de xilingue, né? Funda, badogue. Sim ou não? Olha pra cá. Quem vai atirar de baladeira ou estilingue? Pega pedra pontiaguda ou pedra lisa? Hã? Repita comigo: lisa. Por quê, pastor? Porque pedra pontiaguda, ela perde a direção. E essas pedras aqui estavam no ribeiro. Ribeiro parte baixa, onde passavam animais, carroça e soldados. Além disso, pedra batia com pedra. É aqui que eu queria chegar, tá? A gente correr para o final. Por quê, pastor? É muito simples. Porque as pedras perdiam as pontas no momento em que elas eram pisadas. Talvez você está passando por algumas humilhações na sua vida, porque está sendo necessário algumas pontas serem arrancadas de você. É Deus dizendo: essa soberbazinha vai ter que sair. Essa altivezinha vai ter que sair.
Esse orgulho vai ter que sair. Essa prepotência vai ter que sair. Esse nariz em pé vai ser quebrado. Desce do salto. Tu não é nada. Quem é Jesus na tua vida? Que é isso, pastor? Ele vai permitir alguém te pisar para te tratar. Não é para te matar. É para te tratar e te fazer entender que duas ferramentas primordiais na vida de quem é cristão são essas. Qual é, pastor? Ele é humilde e manso. Humilde e manso. Humilde e manso. Humildade não é ser miserável, é reconhecer quem você é diante dele e quem ele é na tua vida. Que a gente vive numa geração de crente empinado demais, irmão. Olha pra cá. As pedras eram pisadas, mas tinha uma segunda forma. Pergunta qual? É aqui que eu queria chegar, tá? Pedra batendo em pedra. Eu acho que aqui não acontece não. Aqui todo mundo aqui é crente. Aleluia. Como assim, pastor? Explica melhor esse negócio. A gente se bica hoje e amanhã a gente está se amando. É ou não é? Sim ou não? Hoje você diz, não suporto olhar para a cara dela. Se eu ver ele, eu vou pedir Jesus para liberar minha mão por 5 minutos. Aí Jesus está dizendo, eu uso gente para tratar gente. Porque se tu não tiver um Pedro, um Judas e um Tomé, tu nunca vai ser forjado na minha presença. Aleluia. Olha para cá. Pedra batendo em pedra. Aí vai sendo moldada e forjada. 5 pedras, repita comigo, 5. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Davi vai usar quantas? Por que ele pegou 5? Cadê a resposta aqui, tá? Quem é pregador, pega a mensagem. 5 pedras, maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Qual que ele vai pegar, pastor? Deus forte. Aleluia. Pastor, por que ele usa 1 e pega 5? Reserva. Olha no olho de quem está do lado aí, olha. Olha no olho dele. Até agora não pedi para dar uma glória. Olha no olho dele. Pergunta aí, como é que está a tua vida? Tem reserva? Ou só tem azeite na lamparina? Até para entrar no céu tem que ter reserva. Esse negócio de uma vidinha cristã meia boca vai ter que acabar. Tem que ter reserva. Que é isso, pastor? Pedra na funda, vida diante dos homens. Pedra no alforje, vida diante de Deus. Pedra na funda, reputação. Pedras no alforje, caráter. Perceba que sempre a maioria é diante de Deus, guardado sem ninguém ver. Que é isso, pastor? Porque a parte da lamparina que pega fogo é a parte de cima, mas o maior pavio é a parte de baixo, encharcada no azeite, que ninguém observa. Por quê, pastor? Porque a vida diante de Deus tem que ser muito maior do que a vida que tu leva diante dos homens. É Deus dizendo para alguém aqui nessa manhã, eu sou o Senhor que estou levantando uma igreja que tenha caráter, relacionamento, intimidade na minha presença. Meu Deus. Pega a pedra, Davi. Pega a pedra, Davi. Ele tem irmão, isso aqui é lindo. Porque alforje é uma bolsa que tem uma aba, pastor. E essa aba impede das pedras caírem. Que é isso, pastor? É Deus dizendo para alguém aqui, tu ainda está no meu alforje, porque a aba dele está te sustentando. Mesmo fraco, lembra quando tu quis desviar, lembra? Lembra quando tu disse, eu vou morrer, eu vou parar. E Deus está dizendo, a aba do meu alforje te manteve dentro dele. O que é isso, pastor? É graça. Tudo isso é graça. O alforje é pequeno ou é grande? Repita comigo, pequeno. Mas tem pedra preparada dentro dele. Vou repetir. Tem pedra preparada dentro
E o interessante é que todo mundo está preparado, mas ninguém tem ciúme de ninguém. Posso falar mesmo? Já vim, vou ter que falar, tá? Hoje é uma ciumeira besta. E é só por esse lugar aqui, ó. Eu nunca vi ninguém brigar para limpar chão. Eu nunca vi ninguém brincar para limpar banheiro. Eu nunca vi ninguém discutir para limpar cadeira ou para evangelizar lá fora. Mas por microfone, aqui ninguém compete, aqui a gente se completa. Aqui o que falta não é campo, o que está faltando é trabalhador. Aqui quem não prega canta, quem não canta ora, quem não ora abraça, quem não abraça estende a mão, quem não estende a mão limpa o chão, quem não limpa o chão limpa a cadeira, quem não limpa a cadeira limpa banheiro, quem não prega aqui prega lá, quem não prega lá prega aqui, mas aqui tem espaço para todo mundo. Vamos parar com esse negócio de querer competir dentro da igreja. Vida de competidor é vida de quem está no raso, como disse o pastor aqui, aleluia, nessa manhã é uma vida de alcançar águas profundas. Não é tu que se domina, quem vai te dominar é o Espírito de Deus na tua vida. Para com isso. Aqui, quando o outro assumir a tribuna para pregar, ora por ele, porque tem gente que fica torcendo contra, para dar errado, para errar a letra do hino, desafinou, olá, não sabe o que é falsete, vibrata, melisma. Aí o pregador vai pregar, aí o outro vai e diz, não entende de semântica, oratória, retórica, homilética, não sabe exegese, hermenêutica. Ah, catar coquinho na praia. Aqui todo mundo vem para se unir. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Toda flecha na aljava do guerreiro, pastor, é do mesmo tamanho, da mesma medida, e passou pelo mesmo processo. Da portaria ao altar, todo mundo tem o mesmo valor diante de Deus. Por quê, pastor? Porque ele faz o que eu não faço. Aqui todos nós somos membros de um corpo só. Que é isso, pastor? Nem todo mundo é boca. Tem gente que é mão, tem gente que é dedo, tem gente que é pé, tem gente que é ouvido, tem gente que é nariz, tem gente que é olho, tem gente que é cabeça. Vou estar dizendo para alguém aqui, aprenda a respeitar o espaço do seu irmão e honrar ele na posição que Deus colocou. Aqui dentro do alfoge ninguém compete, todo mundo se completa. Aleluia. Ele vai pegar uma pedra. Aí o texto diz, eu te pergunto, só a nível de conhecimento, qual foi o dia que Golias caiu? Alguém sabe? Qual foi o dia que Golias caiu? Sabe qual foi? Foi o dia que Davi chegou na guerra. O dia que alguém se posicionou. Porque tinha homens com atitude de meninos, mas Deus vai levantar um menino com atitude de homem. Porque maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com experiência no campo de guerra. Olha para cá. Golias não era oponente, Golias era a oportunidade que Davi precisava. Vou repetir. Golias não era oponente apenas. Golias era a oportunidade que Davi precisava para ser promovido por Deus. Ele vai se aproximar. Ele vai o quê? Fechei a Bíblia. Ele vai se aproximar. Isso aqui é lindo. Por quê? Porque ele vai encarar o problema de frente. Aí tem gente que está aqui, que está fugindo dos problemas. Problema não se foge, problema se enfrenta. Pastor, eu vou para o Japão, problema vai atrás de tu. Eu vou para São Paulo, ele vai continuar atrás de tu. Mas no dia que tu se levantar para resolver, o problema grande vai se tornar pequeno. Só existe problema grande diante de quem não se levantou para resolver e solucionar ele. Irmão, Charles Swindoll diz, pastor, que Davi acertava um fio de cabelo a 30, 60 e 70 metros de distância. Imagina a cabeça de um camarada de aproximadamente 2,90 metros de altura. Irmão,
Quando ele chega perto, ele diz: essa distância é aqui, eu preciso. Se eu não erro um fio de cabelo, imagina a cabeça de um camarada desse. Aí o texto diz que agora ele vai, gira a funda e lança a pedra. Quando ele lança a pedra, olha o que o texto diz: a pedra encravou. Fica de pé. A pedra fez o quê? Espera aí, irmão. Pedra lisa não encrava em canto nenhum. Pedra lisa bate e desliza. Mas aqui ela encravou. E além da pedra encravar, Golias não caiu para trás. Golias caiu. Era Deus dizendo: Davi, tu vai usar a tua ferramenta, mas quem vai botar o inimigo por terra sou eu. Dê essa volta todinha para chegar aqui, tá? Dê essa... Isso. Já para isso. Olha. Já prepara o louvor aí. Se puder, fecha o corredor e pega na mão de quem está do teu lado, pega. Aleluia.